Olá você torcedor e torcedora santista, tô aqui de volta para mais um vídeo. Quando eu comecei a acompanhar o futebol de verdade, assim, a primeira vez que eu fui no jogo do Santos foi na estreia do Edmundo, eu acho. Foi um Santos e São Paulo na Vila Belmiro. Minha mãe me levou e tudo. Eu me lembro até que no dia que eu tenho como se fosse hoje, assim. Deu tipo, entrando no banheiro, assim, no banheiro. E aí ela chegando pra mim e falando, sabe onde é que eu vou te levar hoje? No jogo do Santos. E eu me lembro que eu fiquei super feliz, assim, entendeu? Por mais que eu não acompanhasse futebol na época, eu sabia que tipo, o Santos existia, né? Que era um clube e tal. Que era um clube grande, né? Tinha alguns relances ali, que era um clube grande. E eu fiquei super feliz assim de fato de ir num jogo de futebol pela primeira vez. Aí eu me lembro até que quando a gente sentou, quando a gente foi na vila, a gente ficou na parte, bem na curva ali, do lado das sociais ali, hoje já são as cadeiras cativas ali. Eu não lembro o número da sessão, tem a sessão até hoje, sessão acho que 100 alguma coisa, 101, não lembro, 102, não lembro agora. Mas a gente ficou bem ali, assim, naquela curvinha. E eu lembro que pra mim foi uma coisa muito mágica, assim, por mais que eu não tivesse visto o jogo, né, porque eu acabei dormindo. Mas pra mim foi uma coisa muito mágica, assim, né, tipo, ir num jogo de futebol, por ver um campo, assim, na minha frente. Foi uma coisa fantástica, uma coisa que eu lembro até hoje, assim, tenho guardado comigo. Ali, assim, foi o primeiro contato que eu tive com o futebol, com o Santos, né. Claro, naquela época, pra mim, eu não tinha a noção que eu tenho hoje das coisas, né, da grandeza, dessa importância de ter um clube que faz parte da história do futebol mundial numa cidade pequenininha, igual Santos, que é onde eu nasci, onde eu vivo, onde eu moro até hoje. E pra mim, assim, eu sempre imaginei que o Santos, como sendo um clube de uma cidade pequenininha, fosse um clube que todo mundo gostasse. Eu tinha uma visão meio cor-de-rosa, né? Eu não vou mentir. Eu tinha uma visão meio cor-de-rosa da coisa, né? Tipo, todo mundo gosta do Santos, né, cara? Pô, um time pequeno, de uma cidade pequenininha, modesta, entendeu? Que disputa campeonatos aí com clubes do Brasil inteiro, em rede nacional, mundial, sul-americana e tal, Europa. E aí, assim, quando eu comecei a acompanhar o Santos de verdade, foi por volta lá a partir do ano de 2004, se eu não me falha a memória, quando o Santos foi campeão brasileiro, em cima do Vasco. Eu me lembro que o meu avô comentou uma vez, eu cheguei a comentar uma época, quando o Brasileirão estava começando naquele ano, e o meu avô, ele sempre acompanhou programas esportivos, né? E aí ele vendo o programa, uma vez eu comentei, já era um pouco maior, claro, né? Eu comentei com ele, eu falei, pô, mas o Santos está com quantos pontos? Que eu tinha lembrado do Santos, né? Pô, o Santos está com quantos pontos? Ele falou, 6. Porque naquela época tava uma bosta o time. Literalmente, o Santos tinha vindo de uma época hiper vencedora, de 2002, 2003 ali, né? Sendo campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores, né? Eu falei, caramba, né? Aí o tempo passou e tal, e aí quando o Santos foi para ser campeão brasileiro daquele ano, de 2004, eu me lembro que naquela semana já estava para virar a última rodada, era o último jogo. E aí eu não sei se eu vi na televisão ou meu avô tinha comentado comigo que assim, aquela semana era a derradeira. Se o Santos ganhasse o jogo, ele poderia até empatar se o Atlético Paranaense não ganhasse o jogo.
O Santos ia ser campeão brasileiro, mais uma vez. E aí eu, caramba, pô, vai ser campeão brasileiro, cara. E aí assim, aí eu parei pra ver aquele jogo. Ele, né, veio pra nossa casa e tudo, a gente viu o jogo. E cara, foi emocionante, assim, porque foi a primeira vez que eu tava vendo uma final, assim, pela televisão do Santos. Né? Eu não tinha visto de 2002. 2002 eu era menor, bem pequeno. E assim, a partir dali, eu lembro que a primeira vez que a gente saiu foi na Praça Independência, aqui perto, e teve carro de som, carro alegórico, os jogadores chegando e tudo, porra, mó festa, assim. Foi uma coisa que eu lembro até hoje também. Né? Pô, foi, nossa, uma loucura. E ali pra mim, assim, eu falei, cara, o Santos deve ser o time mais amado do Brasil, assim, entendeu? Porque tu tá numa cidade pequena, povão na rua, comemorando, batucando, soltando fogos, esse tipo de coisa. E o tempo passou, o Santos foi campeão de novo, 2006, 2007, em cima do São Caetano. O São Caetano era um time muito bom na época também, era muito bom na época. E pô, aí foi campeão, foi pra praça e tal, mas assim, nada comparado ao de 2004, que foi a primeira vez que eu fui, né? Aí, o tempo passou, 2007, 2008 quase caiu, 2009 tipo, quase foi campeão paulista, ali eu já, né, já estava acompanhando o Santos desde aquela época, 2004, né? E aí em 2010, quando o Santos foi campeão paulista em cima do Santo André, o Paulistão na época, acho que ainda é assim até hoje, só que naquela época a final eram 2 jogos, como é hoje, só que tinha a questão do peso dos gols. Gol fora valia dobrado. E o Santos ganhou o primeiro jogo por 3-2. Perdão, 3-2. Aí na semana seguinte, no segundo jogo, o Santos perdeu por 3-2, mas foi campeão pelo regulamento. E, cara, foi aquela festa de novo, né? Mais uma vez na praça e tal. E eu cheguei na casa do meu avô, né? Eu tava na casa do meu avô. A gente assistiu o jogo da casa do meu avô. E aí eu liguei o rádio para ver o que a imprensa na época, eu tinha uma visão meio cor de rosa da coisa, né? Eu achava que o Santos era um time amado pelo Brasil inteiro, como eu falei lá atrás. E aí eu liguei numa emissora de São Paulo, não lembro se era Jovem Pan na época, se era Bandeirantes, acho que era Jovem Pan. E aí, na época, o repórter ele podia fazer pergunta pro técnico tete a tete. Não é igual essa coisa Nutella que é hoje, né? Ainda é assim que o repórter ele pode o repórter não, né? Hoje em dia é o youtuber, né? Faz uma pergunta ali, o cara responde de qualquer jeito e tchau, né? Naquela época não, naquela época eu vi um repórter mesmo credenciado de uma rádio, de uma emissora, e fazia uma pergunta pro repórter. E o repórter fez uma pergunta tipo assim, ó, eu não lembro exatamente qual foi a pergunta, mas assim, eu lembro do final. Você pode considerar o Santo André o campeão moral? O Santos foi campeão, mas o Santo André poderia se dizer que é o campeão moral? Pro técnico do Santo André, ele perguntou. Quando eu ouvi aquilo, meio que a visão cor-de-rosa que eu tinha da imprensa em relação ao Santos, né, começou a meio que ficar enegrecido, assim, já não era uma coisa tão bonitinha assim, uma coisa tão, sabe, linda, maravilhosa, perfeita, sabe? E porque assim, na época os times do Santos tinham o Neymar, tinha o Ganso, tava em alta, né? Tinha o Robinho, tinha voltado, e pô, o Santos era um time que era aquele timaço todo,
o ano de 2010, 2011 até metade de 2012 ali, era um time que o Brasil inteiro parava pra ver. Por quê? Porque o time jogava bonito. E aí a Globo, né, o Plim Plim, né, ele cobria o Santos. Então a gente tinha aquela visão, né? Eu pelo menos tinha uma visão de que a Globo amava o Santos. Só que quando o repórter fez aquela pergunta, essa visão cor-de-rosa que eu tinha, ela meio que começou a ruir, assim. E aí eu já meio que não gostei dessa pergunta, pra falar a verdade. Quando eu ouvi aquilo, eu já achei estranho o jeito que o cara perguntou. Ah, mas, cara, você pode falar, mas isso aí foi uma pergunta que um repórter pode fazer, não teve nenhuma, nada ofensivo do tipo. Sim, eu entendo, realmente. Ele pode fazer qualquer pergunta que dê na telha, né? Claro que se ele fizer uma colocação que o técnico fica ofendido ali na hora, ele vai pagar um preço. Mas ali pra mim assim já ficou uma coisa estranha. Aí o técnico, eu não lembro da resposta, mas só eu fiquei o que gravou foi o que eu consegui gravar assim foi essa pergunta, né? E aí eu já não gostei muito. Aí passou 2010, 2011, 2012 e tal. E de uns tempos pra cá, eu, mesmo tendo essa visão meio deteriorada, que era a cor de rosa, acabou se deteriorando um pouco, né, eu ainda não tinha a dimensão de qual era a relação que o Santos tem até hoje com os times de São Paulo, né, no caso do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, né, que por mais que sejam times grandes, assim, racionalmente falando, né, eu não sou louco de negar isso, né, mas não são de Santos. Santos só o Santos é de Santos. Claro que tem clubes menores, tipo Portuguesa Santista, Jabaquara, que são daqui no caso, né, são de fato natos de Santos. Mas assim, de São Paulo mesmo, de verdade, assim, São Paulo raiz mesmo, é São Paulo, Palmeiras e Corinthians. E sempre prevaleceu. Esse trio de ferro que é chamado, sempre prevaleceu, né? Então, claro, em São Paulo, se for no Sul é Grêmio e Inter. E aí tem lá o Juventude de vez em quando, que a galera ainda fala alguma coisa e tal. Enfim. E quando chegou por volta de uns, né, perpetuou e tal, até no ano ali de 2020, mais ou menos, uns 2 anos atrás, que ali a coisa começou a ficar mais clara para mim, assim, de qual era a noção que os times de São Paulo, as emissoras de São Paulo, elas têm perante o Santos. Se você analisar atualmente qualquer clube de jornal de São Paulo, esse tipo de coisa, você vai ver que hoje o Santos ele é tratado como um time pequeno, um time do interior. De fato, um time do interior. Tipo uma Ponte Preta, sabe? Um Guarani de Campinas. Ele é tratado dessa forma. Ele, assim, ele só, né? Ele só não é tratado completamente dessa forma. Vou até fazer um adendo aqui. Ele só não é tratado completamente dessa forma porque o Santos tem uma história gigantesca. Bom, eu até sou suspeito de falar porque eu torço pro Santos, mas assim, pra mim, até eu sempre falei, afirmo e vou continuar afirmando, tá? Esqueçam que eu visto a camisa do Santos nesse momento, esqueçam,
Vou esquecer que eu trouxe pro Santos agora. Esquecer que eu trouxe pro Santos, esqueça. Esqueça que eu tô com essa camisa, esqueça. Tu me viu agora pela primeira vez. Tô com uma outra camisa aqui. Ó, no meu ponto de vista, eu acho que o Santos hoje é um time iluminado. Nada tira da minha cabeça que o time do Santos é um time iluminado por tudo que o time tem, o clube tem, etc. Isso eu afirmo, afirmo e vou continuar afirmando ad infinito, né, em relação a isso. Mas agora voltando. E assim, a questão da história do Santos, o maior jogador da história e tal. E assim, tudo bem, né? Você pensar, talvez por conta da audiência, né? Talvez por conta da audiência você tem essa noção. Sim, mas é que tá. O que eu enxergo hoje dessa questão do Santos em relação ao trio de ferro é que os times de São Paulo lá, o jornal de São Paulo, a imprensa de São Paulo, eles não estão nem aí pro Santos. Claro que, né, hoje em dia eu nem me preocupo mais com isso, porque é até bom, né, que isso seja desse jeito, porque o Corinthians, por exemplo, ele é um clube que tem uma torcida gigantesca aí, que compara, até comparado com o próprio Flamengo, que é talvez a maior torcida do Brasil, e foi um time que só começou a ganhar coisas realmente relevantes de peso de uns 20 anos pra cá, 15, 10 anos pra cá, né? Que o Santos, na verdade, nunca precisou de ter exposição para comprovar a sua grandeza. Isso pra mim hoje é um fato, tá? Eu não preciso nem provar, é uma evidência, é um fato, uma prova incontestável. Só que assim, o que eu tô relatando é que foi aquele momento que eu tive, que eu assim, meio que despertei para a realidade, o que o Santos representa pro resto, né? Tô desconstruindo aquela visão romântica cor-de-rosa que eu tinha, né? E aí eu falei, cara, se for parar pra pensar, o Santos, tipo, ele tem 5 minutos de espaço no jornal, o rádio de São Paulo só falam do Corinthians, do São Paulo e do Palmeiras. O Santos falam 5 minutos. Foi aí que foi ficando cada vez mais claro pra mim que o Santos não era aquele time que era tão amado quanto eu imaginava. Na verdade, o Santos, assim, no fundo, pelo menos para a crônica de São Paulo, o Santos nunca foi um time que a galera gostou. Claro, talvez pode ter gostado, assim, para quem de fato curtia futebol, né? Pelo menos, claro, existem corintianos, palmeirenses, são paulinos, sei lá, gremistas, que por conta do futebol, eles gostam de ver um futebol bonito, um futebol bem jogado. E o Santos proporcionava isso, pelo menos na época lá de 2010, que foi aquele puta time que o Santos montou, o Brasil inteiro via. Pô, pra quem gostava de futebol, pô, aquilo lá era um colírio, né? Era evidente. Mas assim, quando o Santos começou a declinar ali, de 2016 para baixo ali, começou a perder um pouco a força ali, os Neymar saiu e tudo, foi ficando mais claro para mim que o Santos era um time que, sabe, a gente vai falar do Santos aqui 5 minutos, 2 minutos, e vai falar do São Paulo, falar do Corinthians. Por pior que esteja a situação desses times, né, por pior que esteja a situação deles, pode estar brigando para não cair, eles sempre terão mais espaço. Sempre terão mais espaço. Por quê?
Lá na época de 60, 70, quando o Pelé jogava, Pelé, Coutinho, Zito, Mengalvio, Dorval, aquela máquina lá que fazia 100 gols por semana, né, que eu falo aí, né? Obviamente que eu não nasci pra. Não estava vivo naquela época ainda pra presenciar aquilo. O que eu tenho é vídeo e tal, às vezes o meu avô comenta. E. É, assim, naquela época, obviamente que já existiam torcedores de outros times. E o Santos certamente, naquela época, foi um time odiado. Por quê? Vou citar um fato. O Santos ficou cerca de 11 anos sem perder para o Corinthians. O meu avô falava que nessa época aí, quando o Santos estava com um time imbatível, quando o Santos ia enfrentar o Corinthians, o Santos era meio que, quando ia jogar com ele, já contava 4 pontos, porque naquela época cada vitória eram 2 jogos, então ida e volta, né? Era ida e volta, não lembro como era o regulamento, mas assim, já era 4 pontos já, na época, que já ia ganhar do Corinthians. E parece que até hoje a crônica de São Paulo via naquela época o Santos ganhando tudo. Parece que eles têm uma mágoa até hoje, assim, de ver o Santos chegar em final, sabe? Chegar em ser campeão, né? Ou chegar numa semifinal pelo menos e não ver os outros times do tipo Corinthians, Palmeiras chegar na final junto do Santos, né? Então é uma coisa estranha assim, né? Porque você vê, tipo, ali assim, de fato, pelo menos pra mim, ruiu completamente essa visão cor-de-rosa. Foi ficando cada vez mais claro que o Santos era um time detestado pela imprensa. Na época dos anos 90, quando o Santos teve um time bem medonho, assim, 80, 90, né? Até o início dos anos 2000 ali, o Santos era um time que não era nem cogitado. Era um time deixado de lado, né? Pela própria imprensa mesmo. Porque eles têm um ranço do Santos até hoje por conta disso. O Santos, inclusive, até por uma questão dentro de campo, até o Santos foi visivelmente prejudicado numa final de Brasileirão de 95, quando o próprio árbitro, que anulou um gol legítimo do Santos, parece, anulou um gol do Santos e anulou um gol do Botafogo, se eu não me engano. Anos depois, ele mesmo assumiu publicamente que ele veio para prejudicar o time do Santos. Então vejam, o Santos de alguma forma, ele parece que sempre foi um time que nunca foi bem quisto assim pela crônica paulista, né? E o que ficou mais evidente para mim, de todas as evidências na verdade, é que teve um ano de 2020 mais ou menos, uns 2 anos atrás, o time do São Paulo tava ruim, tava bem ruim. Ficou um ano aí, quase caiu para a segunda divisão do Brasileirão, se não me engano. Ou era Paulistão na época. E aí eu ainda ouvia os rádios de São Paulo. Ainda ouvia. E aí, cara, o próprio comentarista da rádio, acho que era na Transamérica, se eu não me engano, ele chegou e falou assim: ah, pô, o time do São Paulo tá ruim? Tá. Quando que joga com o Santos? Fez essa pergunta irônica no ar.
extremamente irônica, como dizendo, pô, mas quando que joga com o Santos para reabilitar? Porque o Santos também não estava bem. Quando que joga com o Santos para se reabilitar? A partir dali, eu deletei qualquer menção à Rádio de São Paulo. Ficou evidente para mim, uma evidência clara de que o Santos de fato é um time que é odiado pela imprensa de São Paulo. O trio de ferro lá para São Paulo, eles têm que ser blindados. O Santos, por maior grandeza que seja, por mais títulos internacionais que tenha, brasileiros, etc., questão assim histórica mesmo, por maior que seja, embora seja de uma cidade minúscula, que é a cidade de Santos, para quem mora aqui, já veio para cá, sabe como é uma cidade pequena, é interior mesmo. Parece que o Santos tem que ser deixado de lado. E ali, cara, eu peguei não vou dizer um ranço assim, mas assim, eu peguei um nojo. Eu fui pegando nojo de acompanhar a Rádio de São Paulo por conta disso. Porque para eles, infelizmente, o Santos hoje é um time que tem que ser deixado o mais longe possível, bem longe dos refletores. Por conta disso. O Santos, a verdade, a grande verdade que as pessoas podem aceitar, não aceitar, pode ser torcedor do Santos, pode não ser. Agora eu vou fazer de novo, tá? Aquele gesto que eu fiz aqui esquece que aqui, né, com a camisa aqui, que eu tô com a camisa aqui. Esquece que eu tô com a camisa do Santos aqui. Esquece. O Santos é o único time do mundo que é de uma cidade minúscula que bate de frente com times da grandeza de São Paulo, Rio Grande do Sul, de verdadeiras metrópoles. O Santos, ele é a imprensa no geral, ela quer deixar o Santos de lado por conta disso, porque ela não aceita que um time de uma cidade minúscula como é Santos e a grandeza que o Santos tem hoje bata de frente com eles. Para eles só tem que existir São Paulo, Palmeiras, Corinthians, aí lá no Rio. No Rio nem tanto, né? Porque o Rio existe até grandes simpatizantes do Flamengo pelo Santos e tal. Mas assim, é um time que assim tem que ser só a nata, tem que ficar só a nata da nata de metrópole, eu digo. E times do interior tem que deixar de lado. Por quê? Porque até hoje eles têm um ranço com o Santos. Porque o Santos lá atrás deu na cabeça deles durante muito tempo. Muito tempo. E para eles é algo que é inaceitável que isso aconteça. E, tipo, hoje o Santos tem 3 Libertadores e 2 Mundiais. Um time da cidade de Santos, no interior. E o Corinthians, que tem uma baita de uma torcida, né? Tem corintiano pra tudo quanto é lado. Aí se você andar, tem uma Libertadores só até hoje. Quer dizer, isso na real, na prática, é uma coisa que não entra na cabeça de qualquer torcedor corintiano, qualquer, até da imprensa mesmo. A imprensa paulista, ela quer ver o Santos morto. Essa é a grande verdade. Essa situação, e veja, olha só como é foda essa questão. O Santos, a situação que o Santos está no campeonato, a própria Globo, que na época eu via que cobria o Santos, etc, esse tipo de coisa, eles passam o jogo do Santos quando o Santos está na merda, só para dar audiência, só pra galera olhar e falar: tá vendo aquele time de merda lá, ó, Santos, ó, que time de bosta, hein, ó, vai cair pra segunda divisão, tá vendo? Infelizmente, o Santos,
eles conseguiram de alguma forma deixar o Santos na situação que eles desejam. Claro, isso não está completo, né? Porque a, a, a solução final, principalmente para a imprensa de São Paulo, é que o Santos caia para a segunda divisão. O sonho de qualquer veículo de São Paulo que cubra São Paulo, Palmeiras, Corinthians é esse. O sonho deles é ver o Santos bem longe, na segunda divisão, na terceira, na quarta, por conta desse ranço que eles têm. Por isso que o Santos é um time que, tipo assim, ele é odiado. A galera não curte o Santos por conta disso. Claro, eu aqui, como torcedor santista, eu não quero que você que está me vendo, me ouvindo, goste do Santos. O problema é seu. Você tem todo o direito, tem seus motivos de torcer pro time que você bem entender. Se quiser torcer pro Ibis, torce, fica à vontade. Se quiser torcer pro 15 de Piracicaba, torce. Se quiser torcer pro Santo André, torce. São Caetano, torce. Qualquer time, tá? Eu só estou expondo uma realidade, é um fato. Tá? O vídeo está bem extenso, tá? 31 minutos. O que eu estou expondo é um fato, tá? As pessoas podem concordar ou não. Quem tiver um pouquinho de noção, for pesquisar, sabe. Isso é uma questão até histórica. Vários títulos do Santos foram decididos por conta disso. Procurem 1983, Flamengo 3, Santos 0. Jogador chamado Pita foi jogado dentro do vestiário, praticamente dentro da escadaria que dava acesso aos vestiários. O cara foi jogado quase. Um encontrão que ele teve, o jogador do Flamengo deu um encontrão nele, ele caiu, ele passou da escada e nada aconteceu. Nada aconteceu, simplesmente nada aconteceu. Esse título de 95, um título escandaloso, todo mundo sabe o que aconteceu nesse jogo, nessa final, e a intenção do árbitro foi clara quando ele veio publicamente anos depois dizer que o Santos foi roubado, porque ele teve a intenção de roubar. Cara, nada, absolutamente nada aconteceu. Tanto é que anos depois, aquele título de 2005 do Corinthians também foi um outro escândalo que ele participou, daqueles jogos vendidos que eu nunca vi na minha vida. Quer dizer, além do fato do Santos ser um time assim detestado, odiado pelo trio de ferro, você vê que há um favorecimento maior também por parte dos times de maior grandeza de torcida, como o Corinthians da vida, Flamengo. Só que isso, qual é a moral da história? Hoje em dia eu consigo lidar com isso aí numa boa. Eu entendo, tá? Só não concordo, né? Só não concordo. Pelo bem do futebol, tudo bem, eles têm todo o direito de não gostar do Santos. Como eu disse, eles podem gostar de quem eles quiserem. Mas pelo bem do futebol, o Santos merecia um pouco mais de espaço. Não, assim, se for analisar ferro e fogo, o Santos merecia total espaço por conta da grandeza que ele tem em relação aos outros, tá? No meu ponto de vista, pela importância histórica, etc. Mas assim, hoje é nítido que o Santos é um time deixado de lado, tá? Pela própria imprensa paulista. E eu vou dizer uma coisa, tá? Por isso que hoje, quando o time do Santos vai bater de frente com o São Paulo, Corinthians e Palmeiras e ganha o jogo, para mim é maravilhoso. Porque quando o Santos teve uma época, principalmente na época que estava ganhando o Paulistão direto, a crônica de São Paulo tratava isso como paulistinha. Ninguém dava valor. Quando o Santos estava passando o carro em cima dos caras lá, ganhando 2010, 2011, 2012, 2015, 2016 ali, era tratado como paulistinha. Agora que o Santos está fora da mídia, fora da imprensa, fora dos holofotes ali, está quase para cair, é tratado como paulistão, um título de expressão agora.
Por quê? Porque agora o Santos está fora. Entendeu? Essa é a verdade nua e crua. Essa é a verdade nua e crua. O time do Santos é um time, infelizmente, que não é reconhecido pela sua grandeza. E até a imprensa daqui de Santos até que não, até que enxerga bastante. Mas tem até a torcida daqui de Santos mesmo que não enxerga isso. Tá? Mas em relação a São Paulo, o time do Santos hoje é um time que não é visto pela sua grandeza. Cada vez mais o Santos é deixado de lado por conta disso. E o mais foda é que quando o Santos está na merda, está no limbo, como tem passado durante esses 2 anos aí eles vêm correndo ver o Santos, filmar o Santos, para ver o Santos sangrar. Isso que é o mais triste. Para ganhar audiência, para o cara chegar, olhar e falar: tá vendo aquele time de bosta lá? Como foi citado. Isso que é o mais triste. É por isso que até hoje, cara, desde aquele dia, desde 2010 assim, mas desde 2020 pra cá, assim, mais ou menos 2019, 2020 pra cá, quando eu ouvi aquele comentarista lá daquele programa de rádio como eu citei, fazer aquela colocação do jogo de São Paulo, cada vez mais eu fico feliz quando o Santos bate de frente com esses times e ganha o jogo. E aí mostra pra eles a grandeza de fato que o Santos tem. É isso aí, galera.